Deus abençoe. Tudo bem, pastorzão? Tudo bem, meu pastor? Prazer estar com você aqui e com esse povo abençoado. Pastorzão, sou seu fã. Você nos inspira muito e amamos muito você, sua linda família e essa linda igreja. Eu quero que nós vamos ter um bate-papo aqui, mas a, a tua vida nos inspira tanto. Eu quero encorajar mesmo você. A, eu quero que você fique bem à vontade. Quero que você dê o seu, falando da sua história, do seu testemunho, depois da sua vida de oração e do que Deus está fazendo aí em Lins. Eu tenho certeza que vai ser simplesmente maravilhoso. Amém, pastor. Fique à vontade. O período nosso de conversão e ministério, ele é até um pouco engraçado, pastor, porque há 17 anos atrás, Sim, quando Deus me chamou para o ministério, eu não queria viver o ministério. Eu fiquei relutando um pouco em viver o ministério. E meus antigos líderes, eles olharam para mim, me chamaram e disseram assim: olha, é tempo de você viver o que Deus tem para a tua vida. E eu disse, mas eu estou tão confortável aqui sendo um cooperador, evangelizando, ganhando almas para Cristo. E eu já posso viver meu ministério aqui com vocês, eu tô muito bem aqui. E eles disseram, não, mas Deus falou conosco, que é a hora de você catar sua mala e partir. Falei, vocês estão me mandando embora? O que eu fiz? Falou, não, é tempo de você viver o que Deus tem. Mas eu falei, mas para onde eu vou? Eles falaram, de vez em quando você não faz uma oração lá na sua casa, com sua família, com seus familiares? Eu falei, eu faço. Ele falou, continua e faça da sua casa uma igreja. E aquilo mexeu muito comigo, eu fiquei um pouco revoltado, eu achei que eles estavam me mandando embora da igreja sem eu fazer nada. E fiquei revoltado alguns dias parado, pensando, orando, buscando ao Senhor. E minha família falou: é, vamos continuar aqui. Se os pastores falou isso, é porque eles viram algo que você não viu ainda. Tenta ver o que eles viram que você não viu. Eu falei, você tem razão, vamos orar e quarta-feira a gente se reúne aqui. E a gente se reuniu, eu e a família em casa, glorificamos ao Senhor e eles falaram: olha, faz o seguinte, começa a fazer culto na sua casa. Eu falei, mas será que isso é para mim? Será que isso é para mim? Eu falei, bom, faz, vamos ver. Seus pastores são homens e mulheres de Deus, eles sabem o que fazem. E, enfim, eu falei, vou fazer o culto. Tirei uma semana para orar, para buscar o Senhor. E eu falei, bom, vou fazer um culto. Saí da sala, fui para a área de casa. Aí desapareceu todo mundo. Ninguém foi mais. Fiz um cultinho lá, coloquei 4 cadeiras, ninguém foi. Fiz a próxima semana, ninguém foi. Eu falei, bom, vou orar, vou clamar. Se isso for de Deus, alguém vai aceitar Jesus. E orei, pastor. Aí coloquei umas 10 cadeiras na área. Orei e saí chamando toda a vizinhança. Conversei, bati palma na cara dos vizinhos, falei, ó, vai ter uma oração lá em casa e depois eu vou servir uns negocinhos de comer. Vai lá comer, vai estar uma benção. Incrível que todos disseram assim, olha, que hora começa? Falei, 19h30, vamos estar lá. Todos os vizinhos confirmaram presença. Aquilo me alegrou e me deixou preocupado. Falei, meu Deus. Falei, cheguei em casa, falei, amor, vai lotar essa área hoje. A senhora vai lotar e vamos arrumar mais cadeira. Ela falou, não tem. Eu falei, não tem uns bancos velhos lá no fundo de casa? Ela falou, tem. Eu falei, vamos catar, vamos colocar aqui na área. Coloquei, fiz certinho, coloquei minha esposa diaconisa lá na porta. Falei, recepciona o pessoal, eu fico aqui mexendo no sonzinho, que era um radinho do Paraguai, né? E deu 19h30, ninguém. 20 horas, ninguém. Quando deu 8h25, foi chegando a minha sogra, mancando e passando mal. Falei, misericórdia, viu que povo, isso dá até um lanche para eles. Falei, ah, bom, isso não é para mim, mas tá aí minha sogra, tá eu aqui, tá minha esposa, onde há 2 ou 3 dá culto.
vou pregar a palavra. Preguei 15 minutos. Para mim já era uma grande mensagem. E minha sogra piorou, pastor. Passou mal ainda pior. Minha esposa falou: ó, não dá, vou entrar para dentro com a minha mãe, vou servir um copo de água com ela e depois a gente leva ela embora que ela está muito mal. E falei: tá bom, mas eu vou dar a benção apostólica. Vou dar a benção apostólica para essas 15 cadeiras. Na hora que eu fui dar a benção apostólica, o Espírito de Deus, ele falou ao meu coração: faça o apelo. Falei: meu Deus, eu estou ficando louco, só tem cadeira aqui, vou perguntar para quem quer aceitar Jesus. E novamente falou: faça o apelo. Eu falei: não vou fazer apelo coisa nenhuma não. Não tem ninguém aqui. Fechei a Bíblia e corri para dentro de casa, acudi minha sogra e levei ela para casa dela depois de uns 10 minutos. E fiquei muito triste. Falei: meu Deus, isso não é para mim. Mandaram eu embora. Falaram que eu tinha ministério. Esse povo estava dando desculpa para mandar eu embora da igreja. Eu não tinha feito nada para ninguém. Sempre honrei os meus líderes. Falei: meu Deus, o que é isso? No outro dia, um pouco triste, finalzinho da tarde, eu falei: ainda vi uma voz falando para mim, Deus falando para mim, falar para quem quer aceitar Jesus. Que isso? Para cadeira? Cadeira não aceita Jesus. E nisso, já era umas 18 horas do outro dia, alguém bateu na minha casa, minha esposa saiu e voltou para dentro correndo, dizendo assim: amor. Falei: o que foi, amor? Calma, o que foi? Ele falou: tem uma moça aí e ela quer aceitar Jesus. Eu falei: misericórdia, meu Deus, tem misericórdia. Pastor Domingos, aquilo não me alegrou, aquilo me preocupou, fiquei, não acreditei no Espírito Santo. Corri lá para fora, a moça olhou para mim e falou: eu estava aqui ontem, ouvi todo o culto, e eu quero aceitar Jesus. Eu falei: você sabe que é aceitar Jesus? Ela falou: eu sei. Eu falei: você vai ser crente. Ela: tá bom. Eu falei: mas você não vai poder beber, você não vai poder fazer mais nada de errado. Você vai ter que ir para a igreja terça, sexta, domingo. Ela falou: tá bom. Eu falei: olha, você vai ter que agora até desligar sua televisão e nunca mais assistir, hein? Ela falou: eu aceito, ô irmão. Eu falei: então ajoelha aí. Eu falei: Jesus, tá aqui, o nome da moça é Ana Cláudia. A Ana Cláudia quer aceitar Jesus. E ela aceitou Jesus. E eu falei para Deus: a partir de hoje, eu nunca mais paro de pregar a sua palavra. E comecei a pregar a palavra. Eu fiquei ali no culto, minha esposa, minha sogra e a Ana Cláudia. Foi fantástico. Mas passou um mês, só nós, eu, minha esposa, minha sogra, era só os 4. Eu falei: meu Deus, manda mais alguns aí. E não vinha ninguém, pastor. Aí Deus falou no meu coração: comece a tirar um tempo com excelência na minha presença. E eu arrumei um canto entre os 2 sofás. E ali eu fazia como Lamentações 3. E comecei a orar, mas a oração não fluía, pastor. Eu orava, mas não fluía. Eu falei: Deus, a sua palavra diz em Lucas 11 que os discípulos queriam aprender a orar. Me ensina a orar. Me ensina como que eu devo orar. Pastor, de uma forma linda, o Senhor me ensinou a orar. Ele falou: quando orares, então ora assim. Antes de você fazer suas petições, louva, clama, porque eu habito em meio aos louvores. Como que diz, né, a palavra do Senhor em Salmo 22. E eu comecei, a cantar hinos cristocêntricos, Comecei a louvar o Senhor, comecei a glorificar o nome do Senhor e comecei: tu és soberano. Aquilo me arrepiava todo. Sobre a terra, sobre os céus, tu és, Senhor. E comecei a adorar, sentindo uma atmosfera mudando, e fui adorando ao Senhor, adorando. Depois fiz como fala a Bíblia Sagrada em Filipenses 4:6. Comecei a render graças ao Senhor. Senhor, eu te agradeço. Te agradeço por esse ar que eu respiro. Nisso eu já estava em lágrimas. Te agradeço pela família, pelos 4 irmãos, contando comigo, é claro, que o Senhor enviou aqui em casa,
te louvo, te agradeço. E em meio desses agradecimentos, o Senhor também falava ao meu coração, se banha com o meu sangue, como diz a epístola de 1 João, né? Capítulo 7, que fala que o Senhor perdoa os nossos pecados. Eu falei, Senhor, me lava, eu sou pecador. Eu me lava com o teu sangue. Me lava, e eu uso essa oração até hoje. Me lava com o teu sangue. Me banha. Eu sei que eu sou pecador. Eu, minha esposa, Ana Cláudia e minha sogra Avelina, nós somos pecadores, Senhor. Tem misericórdia deles. Será que é esses infelizes que estão atrapalhando o culto, meu Pai? Eu orava assim, pastor. Ou é eu também? Meu Deus, lava a gente. Passa sangue em todos nós. E eu fui orando assim, como a epístola de João 1,7, e fui me banhando com sangue. De repente, um sentimento tomou conta do meu coração. Íntima compaixão, intercessão. Fiz como Gênesis 18 e comecei a sentir a dor da cidade. Nesse dia, falei, Senhor, tem misericórdia de Lins, tem misericórdia, salva Lins, salva Lins. Olha, eu nem ligo se vem mais gente no culto ou não vem, mas a minha cidade está tão mergulhada em coisas erradas. A minha cidade está te desagradando tanto, Senhor. Tem misericórdia de Lins. Pastor, foi aí que eu aprendi que para um pastor deixar de ser pastor de uma igreja para se tornar pastor de uma cidade, ele tem que ser movido por esse sentimento, compaixão pelos perdidos, compaixão pelos casamentos destruídos. Como eu poderia pensar em encher aquela arinha, sendo que a minha cidade estava em passos largos para o abismo? Eu falei, Senhor, eu não aceito mais a homossexualidade na nossa cidade. Eu não consigo viver mais, Senhor, vendo casamentos sendo destruídos, vendo as pessoas drogadas, vendo tantas batidas policiais, tantas ocorrências no meu bairro. Esse bairro que eu moro aqui, Senhor, é o bairro que tem mais traficante, é o bairro onde tem mais ocorrência policial. E aquilo começou a vir as lágrimas, e eu comecei a sentir a dor da cidade. A cidade começou a mexer comigo. Eu andava, pastor, olhando, vendo as pessoas que estavam em estado de vulnerabilidade social, a desigualdade social, a pobreza, né, da cidade, a falta de espiritualidade, e aquilo mexia com o meu coração. Eu não conseguia mais olhar para a minha arinha. E eu tirei um tempo de oração assim. E aí Deus me deu uma visão linda, que eu via um ser jogando uma rede sobre a cidade. E quando ele jogava aquela rede que se estendia por quilômetros e quilômetros, e de repente eu sentia até um tranco que dava na mão dele, ele começava a puxar a rede. Quando aquele ser puxava a rede, não vinha peixe, vinha gente, vinha mulheres com carrinho de criança, vinha moradores de rua, eu via as pessoas fumando, usando droga, vindo quando ele puxava a rede, vinha. Com isso, pastor, em um mês, a minha casa já estava com 200 pessoas. Eu falo para o senhor, eu fico emocionado, gente. E eu vi as pessoas vindo e vindo. De repente, o motorista do ônibus parou na frente de casa do coletivo e foi lá me bater. Ele falou, você está acabando com a rua, tem muita gente nessa rua. E o povo falava assim, abre uma igreja. Eu falei, não, irmão, tem muita igreja na cidade, vai congregar em alguma, meu negócio é aqui na minha casa. Meu negócio aqui na minha casa, vai congregar, aqui é ponto evangelístico. Aqui é para mim fortalecer as igrejas. E porque eu comecei a sentir a dor da cidade, orar pela cidade de Lins, clamar pela cidade de Lins. Com isso, Deus nos deu um terreno de 200 metros quadrados, literalmente nos deu, a gente ganhou, mas era no lixão o terreno, vai ver.
E quando eu fui lá ver o terreno com tanto entulho, pastor, mas tanto entulho, eu falei, meu Deus, isso aqui não presta nem para ser uma casa do Senhor, não. Para limpar isso aqui vai ficar mais caro. Olha, tanto fogo quanto entulho, gente usando droga. E cheguei em casa. Aquele dia eu fui convidado para ir numa igreja pregar, não deu certo de eu ir, porque a minha motinha furou os 2 pneus. E eu liguei eu liguei pro pastor e falou, pastor, eu tô sem moto. E era numa cidade vizinha. Ele falou, ai, que bom. É porque o meu pastor presidente está aqui, é bom que ele prega, é bom que você nem vem. Eu falei, ô, louco, pensei que você ia mandar um carro para me buscar. Ele falou, não, meu pastor está aqui, veio outro dia. Eu falei, bom, vou ficar em casa com a família, né, domingo, porque na minha casa não tinha, o culto era só na terça, mais nada. O resto da semana eu passava orando. E naquele dia eu tinha um rádio, motorrádio, o senhor lembra desse período, né? Aqueles rádio 9 faixas. Colocava um bombril em cima, e aí eu sintonizei na Marumbi Nova de Paz. Estava tendo um culto. Aí o pastor falou assim, ó, gente, antes de eu pregar, deixa eu dar um recado aí para os ouvintes aí da rádio Marumbi Nova de Paz. Tem um pastor aí nos ouvindo, e Deus deu um terreno para ele. E ele falou que aquele lugar não presta para ser igreja. Vai trabalhar, vagabundo. Eu falei, misericórdia. Eu falei, isso é para mim. É para mim esse negócio. Deus me chamou de vagabundo. Chamei minha esposa e falei, amor do céu, o homem aqui da rádio falou isso, isso, isso. Ela falou, nossa, é para você, hein? Eu falei, não, para mim não, é para nós. Nós somos uma só carne, não é? Tá doida? Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos limpar o terreno, vamos pagar uma máquina. E Deus falou que tem uma joia naquele lugar. Abrimos uma igrejinha para 180 pessoas. Com 4 meses, tinha 300. E nós não paramos mais. Mas eu nunca olhei para a igreja, pastor. E até hoje o nosso lema é, não queremos uma igreja cheia, mas uma cidade transformada. Amém. Deus está te dando isso. Glória a Deus. Pode continuar. Com isso a gente foi orando, as pessoas foram vindo, e Deus ele sempre falou, cuidado com a muita atividade e pouca espiritualidade. Porque eu já estava negociando visita, eu já estava indo atrás dos irmãos, já tão preocupado com a membresia, que eu negociei, sem perceber, o meu tempo com Deus. Meu tempo com Deus, que era 2 horas, 1h30, 2 horas, às vezes 3 horas, passou a meia hora, 15 minutos. E um dia eu falei, mas Senhor, como que eu vou ficar orando? O povo está sofrendo, precisa de mim. O Espírito Santo falou no meu coração assim, eles só te querem porque você me tem. A partir do momento que você não me tem, eles não te querem mais. Eu falei, isso aqui é verdade. Eu falei, sabe do negócio? Não vou visitar mais não, vou orar. E comecei a orar, e aquela compaixão pela cidade. Compaixão, e Deus falou no meu coração, que esse sentimento, chamado de íntima compaixão, é Ele que faz o céu se mover na terra. Pastor, e de repente, uma dor pelos enfermos, e eu chorava pelos enfermos. E aí, quando eu chorava pelos enfermos, porque minha vida era de semana, por uma classe da cidade, uma semana, e eu comecei a orar pelos enfermos. Mas deu tanta gente doente no culto. Eu falei, amor do céu, olha aí, tem gente de cadeira de roda, tem gente aí que não enxerga, tem gente. Ela falou, nós estávamos chorando pelos enfermos. Deus mandou os enfermos. Eu falei, Jesus, então cura esse pessoal aí. Cura ele. E um ia sendo curado, passava para o outro. Deus curava um outro, e curava um, e começou a encher mais. Eu falei, amor, vamos agora pedir para Deus mandar obreiro, mandar gente para nos ajudar. Vamos tirar uma semana aqui, 2 horas, para chorar, para Deus levantar ceifeiros. E choramos. Pastor, Deus só mandou bêbado. Não mandou obreiro, não. Eu falei, mas o senhor só está vendo bêbado agora? Deus falou, aí está aí seus obreiros. Eu falei, mas bêbado? O que eu vou fazer com esse povo? Mas era um cheiro insuportável. Acho que Deus pegou os piores, que estava mais mamado, mandou no culto e falou, tá aí seus obreiros. Bom, eu falei, Deus está dando aqueles que ninguém quer para ser obreiro. Peguei o primeiro, o pior,
Falei para ele, ô irmão, eu falei, eu não sou irmão não. Eu falei, mas você vai ser, você não quer ser obreiro aqui na igreja? Mas pode ser e beber? Eu falei, não, primeiro Deus vai te limpar e depois você vai ser. Como que eu faço? Eu falei, ó, fica sentado e não dá trabalho, com o tempo você vai ser obreiro. E ele vinha num culto, eu achei que ele não voltava mais, mas ficou firme, pegou firme, foi liberto. A gente ficava orando por ele meia hora, pastor. Deu, com a mão na cabeça. Ele falou assim: pode orar sentado, porque vocês ficam tanto em pé que eu já vou cair. Eu falei: é isso, meia hora com a mão na cabeça dele. E hoje ele é até um pastor da nossa igreja, Amém. trabalha com pessoas que faz uso de substância. E eu falei: Deus, o senhor está mandando tanto bêbado, e dá para nós agora uma área aí para a gente trabalhar com gente assim. E Deus deu para nós, pastor, né, uma área de 2.000 metros quadrados. Antes de ter igreja, a gente já tinha um centro de recuperação para dependente químico, que hoje é uma bênção. Tem psicólogo, psiquiatra, assistente social, enfermeiro padrão. Trabalho lindo que Deus nos deu. Então eu vi assim que nesse período de lágrima, nesse período de compaixão, eu aprendi a orar. Eu não aprendi a orar, sabe, nesses pontos, agradecendo, louvando, intercedendo e chorando. Deus me ensinou a sentir a dor do próximo e isso mudou tanto a minha vida. Porque antes de Deus mudar a vida deles, Deus me mudou. Mas me mudou com o joelho dobrado e eu aprendi isso, que eu nunca mais quero esquecer. Que para mim deixar de ser um pastor de uma igreja, eu tenho que ser um pastor de uma cidade, mas que tenha íntima compaixão. Compaixão pelos perdidos. E daí a gente não parou, veio as crises, o tempo passou, 2, 3 anos, 5 anos, saímos da Arinha, fomos para aquela igreja de 180, o tempo passou, Deus nos deu, aumentamos aquela Arinha, aquele lugar, ficou uma área de 1.000 metros, depois Deus nos deu uma área de 10.000 metros quadrados, entrei em crise, descobri que tinha um povo que fazia café toda terça-feira em Marília, e eu já em crise ministerial, crise com a esposa, e ela viu eu chorando, ela chorava junto. Ela falou: o que você tem? Eu falei: não sei. Ela falou: você não sabe o que você tem? Eu falei: olha, eu não me entendo, você também não me entende, a gente não se entende. Mas falaram para mim que tinha um pastor tão abençoado lá, ele é meio japonês, meio negro. Ela falou: qual que é o nome dele? Eu falei: não sei, vamos procurar na internet. Aí a gente procurou Domingos. Aí eu falei: vamos para lá, e nós fica escondido lá no fundo. Pastor, você acredita que eu fiquei escondido nos cafés, que era toda terça? Era toda quase terça. 1 ano escondido, se o senhor me vê. Fiquei quase 1 ano indo no café, ia acabar, eu já corria. Esperava começar para me chegar e acabou, sumia. O senhor falava assim: quem aqui é de outra cidade? Eu demorei 3 meses para levantar a mão para falar que era de outra cidade. Eu estava em crise, eu estava numa depressão. E não era porque a igreja estava em crise, era eu que estava em crise. Eu estava no esgotamento, calúnia, defamações, e eu não tinha estrutura para lidar com isso. Mas foi ali naqueles cafés que eu fui me descobrindo. Eu fui entender o que eu estava vivendo, porque nem entender o que eu estava vivendo eu sabia. E hoje eu louvo a Deus pela vida do Senhor e todas as minhas orações, eu louvo, oro pela vossa vida e digo que gratidão, né, é uma frase linda que eu ouvi, é a memória do coração. Então tem pessoas que, enquanto a gente estiver na terra dos viventes, a gente vai dizer: obrigado, Jesus, por ter essas pessoas perto da gente. E foi aí que eu fui me descobrindo, entendendo meu ministério, entendendo que a igreja é pequena diante de uma cidade. Tinha o sentimento, Deus me deu as ferramentas, mas eu não sabia usar as ferramentas. E foi em Marília que eu fui aprendendo, as ferramentas foram sendo lapidadas, a igreja avançou. É uma igreja que, tão pequenininha, hoje é uma igreja até que relevante na nossa cidade. É assim, Essa igreja meu pastor, a gente está caminhando. Essa igreja é maior de Lins.
Hoje você tem. Você está com quantas células aí agora, Inês? Pastor, antes da pandemia a gente estava com 400 células. Quando entrou a pandemia, a gente pegou as 400 células e multiplicamos cada uma em 3. Então nós chegamos em média aí a 800, 900 células no período de pandemia. Porém, foi microcélula. Cada célula, cada membro da célula, ele se tornou líder da sua célula familiar. Sua própria Ele casa. começou a dirigir na própria casa com a família. Falei, ó, o governo não está mandando ficar em casa? Então fique em casa cuidando da tua família, porque já para nós é o ano do discipulado. Então discipula a sua casa. Ganhe o seu marido, ganha aí seus filhos, ganha a sua família. E deu certo, pastor. Claro que a gente perde algumas, faz parte. A pandemia não fez as pessoas desviarem, né, abandonarem a célula. Já era a intenção, só foi a desculpa, né? E perdemos, mas a gente tem lutado por elas. Ó, meu amor entrou aí agora, tá acompanhando a gente. Um beijo, viu, querida? Que beleza, graças a Deus. Ela entrou aí com a gente. Que beleza. Amém. E deu certo, a gente multiplicou as células. E agora, inclusive o pastor Davis tem aqui, essa célula, que era célula familiares, eu estou tornando elas células permanentes. Então, toda terça-feira eu falo, irmão, quem quer continuar com a célula? Puxa, fica com ela. Uns, claro, que dizem, pastor, não é para mim não, você tá doido, sai fora. Tal. Fala amém. Mas alguns sentiram que eram capazes, descobriram que tinham capacidade e permaneceu. E hoje a gente está crendo aí que a gente vai chegar nesse período de pandemia fixa mesmo aí nas 500 células. Glória a Deus, aleluia. E aí seu ministério está rompendo, e nós somos tão gratos. E fica bem claro no teu testemunho, a oração é a base que sustenta seu ministério. Que palavra, que testemunho. Eu sou tão grato a Deus pela sua vida. Sou grato de ter tirado foto com você quando você ainda não era famoso. Muito grato a Deus. E nós amamos. Ô, pastor, o senhor sabe que eu falava, amor, eu vou lá tirar uma foto com o pastor Domingos. Será que ele tira? Eu falava, vai lá, vamos lá. E eu ensaiava. E eu tirei, acho que eu tenho umas 15, 20 fotos com o senhor aqui guardadas. Graças a Deus, meu pastor, nós somos muito gratos. E aí o teu testemunho fica muito claro. Agora, fala conosco. Você continua orando ou você deixou de lado? Eu sei que não, mas eu quero só que você compartilhe. Como é que está a sua vida de oração hoje, particular, se você pode falar um pouco, e a vida de oração da igreja hoje. Como é que está isso? Então, pastor, eu acabei assim, igual eu tinha dito, eu deixei as atividades, muitas delas, tomarem conta um pouco da minha vida. E com isso, sim, eu reduzi. Eu não tenho a vida de oração que eu tenho antes. Porém, minha vida de oração todos os dias, antes de iniciar o dia, eu e toda a minha equipe pastoral, hoje nós somos aqui na sede em 7 pastores, mais a congregação, nós somos em 18 pastores, quase 20 pastores no total. Todos eles, antes de iniciar o dia, eles têm 1h30 de oração, 2 horas de oração, todo dia. É 1h30, essa é a nossa base. Só que toda sexta-feira, nós já faz alguns anos que a gente não sai de casa, raramente a gente sai. Então, toda sexta-feira, a gente tira o dia todo para orar. O dia todo. Vai agora agora na hora que eu acordo, a gente vai orando até as 4, 5 horas da tarde. Então, o dia todo, a gente se tranca, eu me tranco nessa salinha aqui, aí aqui eu vou ler a Bíblia, vou chorar, vou falar com Deus, vou interceder pela cidade, pelas autoridades. É assim que eu faço a minha vida particular de oração. Eu e eles. Então, toda sexta-feira a gente tira o dia todo para ficar com Deus, tentar entender o que Deus está fazendo, o time. Meu medo é estar fora do time divino. Então, a gente quer estar dentro do relógio de Deus
para andar dentro da perfeita vontade do Pai. Então, toda sexta-feira é o dia todo. Nesse dia você não atende ninguém, você só ora. Zero, zero, zero. Não atendo mãe, não atendo ninguém, não atendo pastor, zero. Todo mundo já sabe que eu estou trancado em casa. Eu não vou sair do meu escritório. Então, desligo o celular, desligo tudo. Toda sexta-feira eu tiro esse dia para Deus. É o dia que eu tenho para Deus. Aí eu tô aqui orando, às vezes eu pego no sono aqui com a cara no chão, aí eu já levanto, lavo o rosto, vou orar mais um pouquinho, leio meus livros, escrevo algumas coisas. Essa é a minha vida de oração que eu deixo bem clara para a igreja e muitos, graças a Deus, estão seguindo. Agora, eu tenho uma vida de oração também com a igreja, não tenho só a minha vida. Eu faço questão que cada membro da igreja receba mensalmente o calendário de oração. Então, cada membro da igreja, eles oram no mínimo meia hora por dia. Eu distribuo o calendário e tenho as vigílias nossas aqui de oração. As vigílias nossas que a gente faz, o tema da vigília é o que a gente vê que a cidade precisa. Quando a gente vê o que está acontecendo na cidade, o nível de criminalidade aumentou, o nível de pessoas em vulnerabilidade social aumentou, a desigualdade social na cidade está grande, é o tema da vigília. Vamos partir para cima com esse tema. E, pastor, deixa eu contar algo aqui para o senhor, que até eu estou meio assustado. Com isso, a gente colocou a igreja toda para orar pela cidade devido à pandemia e essa ação política, porque a guerra hoje é mais ideológica do que biológica. E eu falei, gente, vamos orar por essa guerra ideológica e que a nossa cidade está envolvida. Tiramos um tempo de oração. Deus falou para mim, vai atrás dos pastores e peça perdão para eles. E eu fui atrás, procurei alguém, porque eles não me ouviram no começo, porque a nossa cidade tinha um pouco assim, não conseguia nos unir. E aí eu falei com o presidente da Câmara, que é um cristão, falei, olha, procura os pastores e faça uma reunião com eles para explicar sobre o coronavírus e quais são as condições que a igreja vai passar, e aí a gente já procura para fazer uma unidade pastoral. E ele fez isso. Deu 32 pastores. No meio, eu fui orando, falei, agora é a hora. Na hora que eu pedi a oportunidade, um outro pastor gritou, falou, eu preciso falar um negócio. Para o pastor Kleber aí, é o seguinte, negão. Eu falei, meu Deus do céu, quer ver que vai dar rola agora esse negócio? Eu falei mal de você e esse aqui também falou. Eu falei, vai dar rolo isso aqui, pastor, mas caiu um quebrantamento. Eu comecei a chorar, eles começaram a chorar. A reunião parou, não teve mais, foi só choro e oração. No próximo mês fiz uma reunião pastoral com eles aqui na nossa igreja, deu 70 pastores. Eu me ajoelhei no meio deles e falei assim, gente, me perdoe, porque na ânsia de me defender, eu acabei me isolando. E eu quero que vocês contem comigo. E começamos a orar. Pastor, a nossa unidade sacerdotal, ela enfraqueceu os principados, as potestades e as hostes espirituais que dominavam a cidade. Pastor, em menos de um mês, Deus arrancou todo o governo da nossa cidade e colocou um crente lá, um irmão em Cristo. Foi algo nunca visto no território brasileiro. O que aconteceu em Lins, aqui dentro do governo municipal, é a primeira vez que acontece no Brasil. Claro que abriu precedentes para que outros prefeitos passem por isso, e isso preocupou todo o estado de São Paulo, porque foi uma causa que abriu precedente. E o clima, a atmosfera da cidade mudou, as coisas estão mudando, porque a igreja se uniu para orar. Parabéns, glória a Deus. Eu estou sabendo e eu celebro com você isso que está acontecendo aí. Celebro com você, vibro demais com isso que está acontecendo e glorifico a Deus por isso aí. Que eu acompanhei no dia que você mandou mensagem para mim, ou a gente se falou pelo telefone, eu não sei. E eu fico muito, muito grato a Deus. Eu sei que tudo isso é fruto da oração do povo de Deus. E nós glorificamos a Deus. E a igreja vê que através da oração nós podemos interferir
em todas as áreas de uma cidade e até mesmo de uma nação. Pode continuar, pastor, fica à vontade. Amém. E Deus moveu. Agora, nesse período, pastor, se o senhor me permite aqui falar sobre. Porque a gente olha a igreja e ela é um organismo vivo. Eu amo igreja como organismo vivo. Mas ela também é um sistema organizacional. E com isso a gente teve que, com esse crescimento, com as mudanças, entender que a igreja precisa avançar dentro das áreas de influência, entender que nós temos que criar mecanismos para poder avançar dentro disso, porque assim, a unção atrai, a capacidade mantém. E a gente saber fazer uma boa gestão, porque eu olho para Pedro, lá para Atos. O avivamento, o camarada tinha 120 numa igreja. Deus mandou avivamento, e um dia de 120, a igreja foi para 3.120. Sim. Cresceu. De um dia para o outro, a igreja tinha 3.000 membros. O segundo passo de Pedro foi fazer uma gestão disso tudo. Foi transformar, criar um sistema organizacional para poder ajustar o crescimento da igreja. E isso para nós aqui, pastor, foi essencial para que a igreja crescesse não só quantitativamente, mas qualitativamente também. Então ela cresceu em número e em qualidade, principalmente com as células, que é fenomenal, que eu aprendi, né? Mas também montando um sistema organizacional, a gente fazendo a gestão da igreja. Pastor, com isso, cada membro do corpo de Cristo, ele sabe o seu espaço, porque todo mundo na igreja tem uma função. A única coisa que não tem função no corpo de Cristo é birruga e apêndice. Birruga só serve para enferrar e apêndice só dá trabalho. Então, membro apêndice nós não quer. E muito menos membro birruga, que só vai dar trabalho, feito que achar coisa feia. Então, quando nós montamos um sistema organizacional aqui dentro da igreja, fizemos a gestão da igreja, com isso a gente conseguiu deixar com que cada área da igreja ela recebesse uma gestão. E isso fez com que a igreja viesse a ficar solidificada em cada área. Então, hoje nós temos uma escola de liderança bem alicerçada. Hoje nós temos os pastores e a equipe de gestão financeira da igreja, que trabalha com investimento, desenvolvimento. Com isso, Deus nos deu uma área também de 2 Alqueiro, que é um clube da cidade, né? E estamos fazendo um trabalho para começar daqui 6 meses, que será chamado Igreja Social. Porque aqui em Lins, na época, eu acabei abrindo várias igrejas e hoje isso me complicou. Então eu estou para transformar elas em igreja social. São polos sociais, onde vai ter culto todo dia, de manhã e na hora do almoço, servindo café e almoço, e atendendo a situação de cada bairro, de cada região dela. E com isso, pastores que vão fazendo a gestão, a gente vai formando. Pastor, com essa situação chamada coronavírus, que gerou um avanço da igreja, hoje cada pastor, não importa se tem 1.000 membros, se tem 10 membros, ele está hoje nas plataformas digitais e quanto mais bate, mais a gente avança. Então, o crescimento da igreja dentro das plataformas digitais são gigantescos. Então, hoje eu pego esses pastores e falo, mas nada substitui a comunhão. Nada substitui. Então, qual é a demanda? Quem são o povo que vai vir pós-pandemia? Vai vir gente com situações emocionais abaladas. Qual é o mecanismo que a igreja criou para atender as pessoas emocionalmente abaladas? Quais são os mecanismos que a igreja criou para poder lidar com jovens que não têm esperança mais? Porque eles vão estudar, vão trabalhar, vão avançar, mas reduzir um pouco o desemprego. Mas esses jovens virão, porque a mídia, ela bombardeia a mente. Então, qual é o mecanismo, pastor, que você criou para fortalecer a esperança da sua juventude e mostrar para eles que eles precisam cumprir o ID através daquele trabalho, daquela faculdade? Então, são mecanismos que a gestão ministerial
ela faz a gente desenvolver para a igreja avançar fora da igreja. Eu já estou falando muito aqui, né? Não, tá ótimo. Pastorzão, agora eu quero já deixar pré-agendado, se for possível, uma outra live com você, talvez para quarta ou quinta-feira, até para não pegar o teu dia de oração, ou pode ser o seu dia de oração também, que é o começo. Eu te conheço, eu sou muito, muito grato a Deus, e a gente louva muito a Deus por aquilo que Deus está fazendo, e pode ter certeza que essa live vai ficar gravada, e vai ser maravilhoso. E ontem eu confesso que eu até esqueci de divulgar nossa live nas nossas redes sociais. Fizemos tudo direitinho, mas não divulguei como deveria. Mas essa live tua é muito forte, e todo membro da minha igreja precisa ouvir isso daí. Eu acho que muita gente no corpo de Cristo precisa ouvir, porque a oração é a chave de tudo. Eu quero pedir que você ore, porque a nossa live daqui um pouquinho ela vai acabar, porque eu comecei ela 10 para as 6, então significa, são 6h43, o que é bom passar rápido. Não está tão rápido que a gente tem 7 minutos para essa live cair. Então, para encerrar, né? Então, eu quero, assim, pedir para você orar pelos pedidos, vou pedir para as pessoas colocarem os pedidos, e aí, a semana que vem a gente fala sobre essa nova dinâmica da igreja, né? Você falou uma coisa muito séria. Ótimo. A oração traz o crescimento, mas você precisa organizar e administrar para cuidar, esse crescimento, para manter os resultados que Deus vai dando, senão você não consegue manter, né? E vocês têm avançado muito em todas as áreas. Só uma última pergunta. Desde que você começou até agora, desde que você começou lá na área até agora, já passaram quantos anos, pastor? 13 anos, pastor. Então, irmãos, em 13 anos, Deus tem dado esse crescimento maravilhoso aí à igreja. Jesus Cristo é poder da cidade de Lins, do meu amigo pastor Kleber. Louvado seja Deus. Então, eu quero pedir, tem pastores aí, tem de vários lugares, estão acompanhando a nós. Muitos já pararam, porque 6h30 começa a live aqui mesmo. Os pastores começam a sua live às 6h30. Mas eu quero louvar a Deus pela sua vida e pedir que agora você olhe por cada um de nós e que o Espírito Santo encoraje cada um a ter esse coração quebrantado, a ter esse coração voltado para Deus, a voltar a uma vida de oração, porque você falou uma coisa que é muito séria. A tendência do ministério é a agenda e as atividades, o ativismo engolir a vida de oração, tragar a vida de oração. Quando isso acontece, a gente acaba fazendo o ministério mais por osmose, no automático, e quando cai no automático é perigosíssimo. Então, a nossa live e a nossa luta é que a gente possa não cair no automático, mas continuar crescendo na intimidade, na oração, na comunhão com o Espírito Santo, para que a gente possa encerrar bem. A gente tem falado tanto, cada café nosso a gente fala, né? Melhor do que começar bem é terminar aprovado em Cristo. Então, se você puder, gostaria muito que você usasse esse tempo agora para orar conosco e abençoar cada um que está em casa, para que seja um dia de milagres, seja hoje um momento de milagre em muitos corações agora. Por favor, pastorzão. Amém. Senhor Deus, eu te louvo, Pai. Te louvo pela vida deste teu filho, da tua família, do seu netinho. Te louvamos, Pai. Que o Senhor venha fortalecê-lo na força do teu poder e revesti-lo, ele, toda a sua equipe. Senhor, o que passou nesses dias sem culto, o Senhor venha operar de uma forma superabundante, Pai, dando a ele 30, 60 e até 100 por um para todos os pastores de Marília. Senhor, agora tem pessoas que entraram conosco nesta live, que foram um toque que o Senhor deu no coração delas, para que elas estejam conectadas conosco. Ó Deus, tu sabes a necessidade de cada um desses teus filhos. Supra, ó Deus, as necessidades deles em glória. Venha mover com a tua graça, venha mover com o teu Espírito, ó Pai, na vida de cada irmão, meu Deus, que nos acompanha, que estará assistindo esta live, que o Senhor venha mover com a tua graça, quebrar
as barreiras, os obstáculos, que a tua graça venha envolvê-los, Senhor, e eles possam contemplar no dia de hoje o teu agir, que eles possam, Senhor, presenciar um mover sobrenatural, ó Paizinho querido, da tua parte na vida deles. Senhor, tu bem sabes que tem pessoas aqui que não conseguiu dormir. Oh Deus, pessoas que rolaram na cama, que têm orado pedindo, Deus, eu só quero dormir. Ajuda elas a dormir, a ter um sono restaurador, Senhor, a poder levantar de manhã, Senhor, em paz, e poder, Senhor, ir lutar pelo pão de cada dia. Senhor, abre portas para aqueles que estão orando, dizendo, Pai, eu preciso sustentar a minha casa. Abre portas para esses, meu Deus, aquele que levantou com dores, essa enfermidade crônica, que já tem tirado a paz, a esperança deste coração. Eu uno a minha fé, Senhor, com este teu príncipe que o Senhor levantou, e concordamos, Senhor, numa só fé, num só espírito, que a cura, meu Pai, se achega a este corpo, se achegue a esta alma, Senhor, que os traumas da alma, Senhor, desapareçam, e que a partir de hoje, teus filhos possam, Senhor, sentir a tua presença, sentir o teu perfume e respirarem aliviado, crendo na resposta, crendo que o Senhor está movendo sobre a vida deles. Pai, vai além daquilo que eu peço, penso ou imagino, em favor de todos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, amém, amém e amém. Pastorzão, muito obrigado, te amo com força. Estamos juntos pelo Rei Jesus, pelo reino de Deus. Obrigado por separar esse tempo, por nos dar ceder parte desse tempo seu que é tão precioso, mas você está semeando em muitas vidas. Muitíssimo obrigado. Amém, pastorzão, eis-me aqui. Sou muito grato pela vida do senhor, de toda a equipe. E que Deus abençoe cada dia mais, Senhor, essa live maravilhosa, esse povo maravilhoso. E eis-me aqui, precisou só dar um toque. Eis aqui o seu servo, para serviços leves, é claro, mas sou seu servo. Obrigado, pastorzão, um excelente dia, um ótimo dia. Amém, Deus abençoe, gente. Deus abençoe, Pai. Graça e paz, tchau.